Você com certeza já viu alguma versão dessa tabela aqui, que conserta as datas dos signos para as posições atuais das constelações. Em geral, o argumento que vem com essa tabela é a ideia de que a precessão dos equinócios nunca foi levada em conta pelos astrólogos e que por causa disso os cientistas estão fazendo o favor de avisar agora, né? Obrigado. Meu nome é Pedro e eu sou designer e astrólogo. Então, vamos falar sobre por que a astrologia é como ela é? O equinócio é o momento exato em que o Sol incide diretamente sobre a linha do Equador, criando o início das estações primavera e outono nos dois hemisférios. A precessão dos equinócios é um movimento muito lento e natural da Terra que existe porque existe uma diferença entre o ano sideral e o ano tropical. O ano sideral é quando o Sol dá uma volta em relação às estrelas, em relação ao fundo estelar. O do ano tropical é quando a próxima estação começa. E essas duas coisas são quase iguais, mas elas são um pouquinho diferentes. O ano tropical é um pouquinho menor. Então, a cada ano sideral, o equinócio acontece um pouco antes. Por isso que é a precessão dos equinócios. E isso vai se acumulando com o tempo. A cada 70 anos, a precessão ganha 1 grau de distância. Então, é bem lento mesmo. Mas se você for ver, há séculos atrás, o equinócio acontecia quando o Sol estava na constelação de Touro, depois passou pela região que é a constelação de Áries, e hoje em dia está na constelação de Peixes. Só que, além desse deslocamento, essa tabela acrescenta um 13º signo, que é Serpentário. E essa constelação tem realmente uma partezinha dela na eclíptica, que é o caminho que o Sol percorre no nosso céu aparente. Então, por causa disso, ele poderia ser considerado um dos signos que ocupa esse espaço. Assim, essa é a ideia, né? Não faz sentido, na verdade. A questão é que a eclíptica é a mesma desde sempre. A precessão dos equinócios não muda a faixa pela qual o Sol passa. Isso quer dizer que nunca entrou uma constelação nova por causa do movimento da precessão. Todas as estrelas que estão na eclíptica sempre estiveram nela. Então, por que a precessão acrescentaria um signo? Bom, a questão é que realmente não tem nada a ver, e a gente tá aqui num debate que mistura duas coisas diferentes. A primeira é você determinar o que é um signo. Por que você está usando um signo? E a partir disso você vai determinar a segunda coisa, que é como medir isso. Em que métrica você vai realmente usar? A história do Zodíaco começa com o mapeamento das constelações e das movimentações do Sol, da Lua e dos planetas por determinadas constelações. E como isso só acontece na eclíptica, as constelações dessa parte do céu acabaram ganhando um destaque específico, virando o Zodíaco. Um dos catálogos mais antigos que a gente tem acesso é o Mul-Apin, da antiga Babilônia. Provavelmente compilado em 1000 a.C., ou seja, em 1000 a.C. elas já eram tradição. E aqui a gente já tem as constelações que estão na eclíptica formando esse pré-zodíaco, chamado Caminho da Lua. Nesse livro aqui, Babylonian Star Lore, do pesquisador Gavin White, ele explica como que as constelações estavam diretamente ligadas aos momentos em que as estações estavam e também as estrelas que representavam as constelações. Tem 4 constelações que parecem extremamente antigas, que são Touro, Escorpião, o Grande, que é Aquário, e Leão. Lá entre 3000 e 1600 a.C., essas eram as constelações que abrigavam os equinócios e solstícios. E, inclusive, por ter várias estrelas brilhantes também, acabaram sendo constelações muito priorizadas pelos antigos. E, inclusive, cada uma dessas constelações tem uma estrela que é chamada de real e
é extremamente brilhante e tinha já uma associação com o equinócio ou o solstício equivalente. Aldebaran em Touro é o equinócio de primavera do hemisfério norte. Régulus em Leão é a estrela do solstício de verão. Antares, que é o coração de Escorpião, marca o equinócio de outono. E Fomalhaut, que é a estrela da constelação de Aquário, vai marcar o solstício de inverno. Só que por causa da precessão, os equinócios e solstícios se deslocaram dessas constelações. Então, elas ainda mantêm muitos dos seus significados, mas surgem mais 4 signos, constelações, para abrigar especificamente os equinócios e solstícios. Áries, que é muito associado com o trabalho no campo e com a fertilidade da primavera, fica antes de Touro, abrigando o equinócio de primavera. Câncer, sendo bem aquático, provavelmente herdando algumas características da constelação de Hidra, que tem embaixo de Leão. Com isso, guarda o solstício de verão. Libra marca a igualdade do equinócio de outono e, inclusive, tem uma sobreposição muito recorrente com as garras de Escorpião. E Capricórnio agora guarda o solstício de inverno. E junto de Aquário e Peixes, junto desse mundo aquático que é essa estação do inverno. É interessante que esses signos, então, abrigam os solstícios e equinócios, que são considerados portais por quais as almas que vão ser encarnadas ou que estão desencarnando podem passar, e os signos mutáveis que estão anteriores a esses solstícios e equinócios agem como guardiões também, para guiar o Sol até a sua próxima estação. Nós temos os grandes gêmeos, que estão guardando o solstício de verão de Câncer. Temos a constelação de Virgem, que na verdade é um aglomerado de constelações ligadas ao campo e à colheita nessa época, logo antes do outono. Temos diferentes tipos de centauros que representam Sagitário, guardando o solstício de inverno antes de Capricórnio. E Peixes, que aqui é uma constelação com um peixe e uma andorinha, e é a constelação que guia o Sol no seu momento final para o seu total renascimento na constelação de Áries e no equinócio de primavera. Ou seja, esses desenhos nunca foram ligações intuitivas de ligar pontos no céu. Eles sempre representaram fenômenos climáticos e observáveis na Terra. As constelações sempre tiveram associações com as estações. Como Gavin White explica, os babilônicos fizeram um calendário pictórico no céu. Imagina que você agora tem uma sociedade fixa, uma agricultura para sustentar e o céu ainda é limpinho daquele jeito. Então, você começa a acompanhar esses movimentos e perceber que, em certos períodos em que as constelações estão ativadas, o clima se repete de determinada maneira. Aquário, por exemplo, com a sua fonte ininterrupta de água, é claramente uma metáfora para as enchentes da Mesopotâmia e a enchente do Nilo, e que acontece no inverno e é um momento essencial para a fertilidade da primavera seguinte, mas que no momento em si é uma destruição através da enchente. A grande confusão é que essas constelações mostravam associações climáticas, mas eram observadas através das estrelas. E eles não conheciam a precisão dos equinócios ainda. Então eles fizeram associações climáticas com as estrelas sem saber que a precessão ia deslocar os equinócios dessa posição em relação às estrelas. Isso com certeza é motivo de polêmica na astrologia até hoje, mas por essa pesquisa que o Gavin White faz, eu acho seguro afirmar que eles realmente não estavam priorizando uma coisa ou a outra. Porque mesmo falando de todas as associações climáticas das constelações, as estrelas são encaradas como a fonte da energia, da vitalidade e inclusive do aspecto espiritual e sagrado e divino dessas constelações. Então é realmente difícil dizer que eles eram tropicais ou siderais. Eles realmente eram os dois. É o que eu acho. Agora, outra questão muito importante da gente entender
é a participação do Sol e da Lua na construção do zodíaco. Acompanhar esses dois astros sempre foi o mais importante para a astrologia, e em um ano a gente consegue observar que acontecem 12 lunações inteiras e mais um pedaço. É por isso que tem 12 meses em tantas culturas, não é à toa. Ou então 13, trazendo o ciclo final com a sua totalidade. Então, entre 500 e 400 a.C., na civilização helenística, começa a se convencionar um uso do zodíaco em que é determinado 12 porções iguais do céu, da eclíptica, ou seja, 30 graus para cada um. E cada um desses pedaços é um signo. E como que a gente vai nomear e associar símbolos a esse signo? A gente vai usar as constelações mapeadas no Mulapim. Então, gente, é aqui que a gente já consegue descartar Serpentário, porque ele nunca entrou nessa conta de 12 constelações ao longo do ano. A região foi usada para mapear algumas estrelas e tem alguns desenhos associados a deuses como Enlil, e que inclusive tem a ver com serpentes, mas nunca com uma associação climática e sazonal tão forte. Até algumas estrelas que são do atual Serpentário estão fazendo parte da constelação de Escorpião, do mesmo jeito que Escorpião tinha as garras onde hoje agora é Libra. Então esses desenhos também mudavam de tamanho e de configuração. E nesse caminho da Lua, que tem 17 aglomerados diferentes de constelações sendo consideradas, Serpentário ou Enlil ou Zababa não está sendo listado. Então o Serpentário nunca foi nem candidato ao zodíaco, né? A constelação de Órion, por exemplo, tinha mais chance de entrar. Então, como que Serpentário entrou nessa história? A questão é que hoje em dia a gente usa uma convenção internacional que foi feita em 1930, e nessa convenção o formato poligonal da constelação de Serpentário acabou tendo uma parte do seu desenho dentro da eclíptica. Ou seja, a partir de mudanças históricas de desenhos de constelações. Então, naquela tabela e nesse mapa aqui, a gente não tá falando de signo, não tá falando de astrologia. Ela descreve a posição do Sol em relação a constelações modernas. E elas variam de tamanho. Virgem, por exemplo, é imensa, mas a astrologia nunca foi sobre como que Virgem pode ser uma constelação maior do que outra. Tá bom, então se não é a constelação em si que está demarcando o signo, o que é? Eis a questão. Ou você pode usar a resposta tropical, que tem a ver com a posição das estações, ou você adota a posição sideral, em que você considera que as estrelas estão trazendo a influência para esse signo. Só que essa pergunta não precisou de uma resposta por muito tempo, porque era basicamente ignorável. Mas agora já não é mais. Isso é um problema da nossa época apenas, como tantos outros. A astrologia evoluiu muito a partir dessa determinação dos 12 signos, as associações criadas com os planetas e também com a criação do horóscopos, que é quando você tem o marcador da hora, ou seja, você realmente cria um mapa para um lugar e uma hora específica. E é isso que é um mapa astral. Isso a gente está falando 200 a.C. E é nessa época que Parco descobre a precessão dos equinócios. E a partir disso, os astrólogos não têm mais como fugir dessa pergunta. Ou você usa o tropical, baseado nos equinócios, ou você usa o sideral, baseado nas estrelas. E aí aconteceu uma divisão. Na tradição helenística, que foi a base para toda a tradição ocidental que a gente tem hoje em dia, o tropical prevaleceu, enquanto que a mesma astrologia que estava em prática na Índia adotou o sideral. A forma mais comum e até institucional na Índia de medir o zodíaco sideral é através do Ayanansha Lahiri, que define a estrela Spica como o grau 0 de Libra. A astrologia indiana provavelmente usou o zodíaco sideral para interligar com os nakshatras. Os nakshatras são mansões lunares, ou seja, são baseados no ciclo da lunação. Então existem 27 ou 28 nakshatras, porque existem 27 ou 28 dias em uma lunação.
No caso dos Vedas, que são os textos sagrados do hinduísmo que estabeleceram os nakshatras, a gente tem 27 no céu e eles são determinados sideralmente, sempre foram, baseados em porções de estrelas. Então eles interligaram os signos e os nakshatras. Hoje em dia, a diferença entre o zodíaco do Lahiri e o zodíaco tropical é de 24 graus e 8 minutos. O que é quase um signo inteiro. Então, se você está usando um zodíaco ou o outro em um mapa, os signos podem mudar bastante. Mas é importante perceber que o resto não muda. A posição em relação ao ascendente e a posição de um planeta em relação ao outro. Então, eu acho que é seguro usar os zodíacos como linguagens em que diversas interpretações conseguem se adaptar. A questão é reconhecer que os dois sempre existiram e eles estavam entrelaçados na mesma forma, porque mapear os equinócios e as estrelas sempre foi prioridade. Mas agora o dilema tá escancarado, né? Difícil não escolher. Eu mesmo já pratiquei astrologia com os dois zodíacos e acho muito difícil dizer que um é original e um funciona mais que o outro, porque são interpretações culturais e semânticas diferentes. Porque a astrologia é uma ferramenta interpretativa, humana. Eu mesmo que acabei escolhendo o zodíaco tropical para trabalhar e me comunicar, eu sei que essa escolha tem a ver simplesmente com o zodíaco tropical ser mais disseminado e por isso as pessoas vão ter mais familiaridade. Mas para mim tem uma coisa que faz muito sentido na tropical, que é pensar que os signos são ocorrências terrestres e não estelares, diferentes níveis de luz do sol que a gente vai chegando ao longo do ano. Então os signos são tipo filtros pelos quais os planetas passam aqui na Terra. Pelo menos eu vejo assim, porque os signos são animais e figuras humanas, então eles são muito terrenos e mundanos, parecidos com a vida na Terra e com o passar do tempo e do clima. Os signos não me parecem influências de lugares ao redor da galáxia, e sim fruto da relação da Terra com o Sol. Agora, se você acha muito estranho deixar para trás as referências estelares, você tem o zodíaco sideral para usar e que faz todo sentido. E que não tem nada a ver com usar serpentário, porque é sobre definir uma estrela como base para medir o céu. E continuar com a definição de 12 signos que dão caminho para o ano, em vez de enfiar serpentário só porque o pezinho tá lá, né? Eu criei esse infográfico que mostra o zodíaco tropical junto do sideral e junto dos nakshatras para a posição de 2024. Se você quiser comprar esta versão, eu posso dar o preço aqui, não precisa ser por DM, né? É R$50 mais o frete. Então você pode falar comigo no Instagram e comprar uma cópia se você quiser. Se você gostou do vídeo, por favor, faz aquele engajamento, né? Que todo mundo já conhece. Curte, compartilha, etc. Comenta o que você achou, se ficou alguma dúvida, se deu pra entender, se foi tudo maluquice. Comenta aí. Apesar de ser um tema meio complexo, né? Eu quis trazer nessa introdução porque tem muito a ver com o meu trabalho, que é pensar a astrologia dentro desses contextos que são influenciados pela sociedade e pela natureza. E esse projeto até foi selecionado para fazer parte do catálogo da 14ª Bienal de Design que aconteceu em 2024 e fico muito feliz com a chance que o design pode dar para a astrologia nesse sentido, né, do design de informação e conseguir compreender um fenômeno abstrato e difícil de entender às vezes, que é a precessão. Até a próxima!